Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Sempre com a gente, a Laura Cotio, na redação do ICL, na atualização das notícias. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM, no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita segue insistindo numa pauta sem apelo popular. Nesse exato momento em que nós transmitimos aqui, iniciamos o ICL Urgente, acontece em Brasília uma manifestação convocada pelos bolsonaristas, mas totalmente esvaziada, pelo que eu vi nas imagens um pouquinho antes de entrar no estúdio, flopou geral. Manifestação defendendo a anistia. A gente até tem as primeiras imagens aqui, daqui a pouco vamos trazer mais detalhes. Essa é a manifestação dos bolsonaristas, enquanto o país está interessado em debater isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Já foi aprovada, né, na Câmara, agora falta o Senado. Está interessado em debater o fim da escala 6x1, a taxação dos mais ricos. Os bolsonaristas estão presos nisso daqui e estão se enrolando, se enredando e não conseguem sair dessa história. Esse é o momento mais complicado para a extrema-direita desde a eleição de Bolsonaro. Veja só o contraste. Então saímos da manifestação flopada e vamos falar do lado do Lula, do lado do governo, que é a nossa manchete principal de hoje. O presidente Lula resolveu aproveitar o bom momento político, né, com recuperação de popularidade, aprovação do IR, da isenção do imposto de renda na Câmara, articulação política melhorando, resolveu aproveitar esse bom momento para consolidar a imagem de vencedor. Isso na política tem muito peso. Vocês se lembram que 3, 4 meses atrás, a direita, o centrão, tentaram fazer o contrário. Tentaram criar a imagem de que Lula já estava derrotado e que Tarcísio era o nome definitivo já praticamente eleito. Deu tudo errado para eles. O Lula agora faz justamente essa consolidação de uma imagem vencedora, porque na política as pessoas querem apostar no vencedor, especialmente o tal do centrão, que não quer se arriscar a embarcar numa furada, embarcar numa direita que coloca meia dúzia na rua em Brasília para falar de anistia. Hoje, Lula afirmou que está confiante na reeleição para um 4º mandato no comando do Palácio do Planalto em 2026. Mesmo com as ameaças de desembarque de legendas do Centrão, porque eles estão há meses falando que vão sair, União Brasil, os progressistas e tal, o Lula afirmou que não vai implorar o apoio de partidos da direita para as eleições do ano que vem. Ele disse achar muito difícil que alguém consiga vencê-lo. Tudo isso foi numa entrevista à TV Mirante do Maranhão durante viagem ao Nordeste. Vamos ver a frase de Lula, muito forte o que ele disse aqui, olha. Eu não vou implorar para nenhum partido estar comigo. Vai estar comigo quem quiser estar. Eu não sou daqueles que ficam tentando comprar deputado, disse o Lula. Vai ficar comigo quem quiser ir para o outro lado, que vá e que tenha sorte, porque nós temos certeza de uma coisa, a extrema-direita não voltará a governar este país. Essa é até a nossa manchete. A extrema-direita não voltará a governar esse país. Então é o Lula acelerando na hora certa para montar o palanque para 2026 e dizendo, vocês querem outro palanque? Podem ir. Vamos ver o que vai acontecer em 2026. Lula também comentou a situação dos ministros Celso Sabino, do Turismo, e André Fufuca, dos Esportes. Laura Cotio traz mais informações para a gente sobre isso. Rodrigo, nessa mesma entrevista, o Lula afirmou que a decisão de sair do governo cabe somente aos ministros, mas destacou que o desejo dele é que tanto Celso Sabino, do União Brasil, quanto Fufuca, do Progressistas, permaneçam nos cargos.
O Lula também disse considerar um equívoco dos partidos do Centrão deles ameaçarem os ministros de expulsão caso permaneçam na gestão. E realmente, Rodrigo, não deu muito certo. O Celso Sabino já disse que quer ficar no governo e vai comprar briga com a União Brasil, e agora foi a vez do Fufuca declarar esse amor pelo Lula. O ministro dos Esportes afirmou em coletiva que vai apoiar a reeleição do presidente em 2026, mesmo com a pressão do partido O Progressistas para pedir demissão do cargo. A gente separou um vídeo desse momento, vamos assistir. Eu queria lhe dizer, presidente, que o importante não é justificar o erro. O importante é evitar que ele se repita. Em 2022, eu cometi um erro. Mas agora em 2026, pode ser que o meu corpo esteja amarrado. Pode ser. Mas a minha alma, o meu coração e a minha força de vontade estarão livres para brigar e ajudar Luiz Inácio Lula da Silva a ser presidente do Brasil. Muito obrigado, meus amigos. É isso. O Fufuca fez essa afirmação durante a viagem do Lula ao Maranhão. Ele é do Maranhão. Por que ele disse assim, eu cometi um erro em 2022? Porque ele apoiou o Bolsonaro em 2022. Aí, foi para o governo, está aí com Lula, o partido dele está exigindo que ele saia do governo e ele está dizendo, podem até me obrigar, me tirar desse cargo, mas eu vou continuar apoiando o Lula. Eu não vou repetir o erro de 22, dessa vez eu estarei com o Lula. Então isso mostra o quê? Que vários desses partidos que não apoiaram o Lula em 22, em 22 o Lula não teve o apoio desses partidos aí do Centrão no primeiro turno, né? Você lembra que a Simone Tebet, por exemplo, foi apoiar o Lula no segundo turno só. E União Brasil, progressistas, não apoiaram. E agora estão querendo montar uma chapa, estavam querendo com o Tarcísio mandou avisar que está desistindo, eles já falaram que os ministros têm que sair do cargo e os ministros estão desesperados, porque no Maranhão, para o Fufuca, ficar contra o Lula seria suicídio político. Então, por que a gente trouxe esta fala? É claro que o Fufuca não tem importância como liderança nacional, não tem, mas pela simbologia, é mais uma prova, um símbolo de como o Lula está forte. Então, os partidos chantageiam, você tem que sair do governo. E o ministro fala, por favor, não, eu quero estar aqui com o Lula. E faz uma declaração dessa. Então, mostra como o Lula está se fortalecendo justamente na hora de organizar o palanque para 2026. A cúpula do Progressistas, que é o partido aí do Fufuca, tinha dado um prazo até o último sábado, dia 4, para que ele pedisse demissão. Aliás, originalmente, a data limite era 30 de setembro. Aí adiaram para o dia 4. Agora, estão falando, tem que sair. Ele está dizendo aqui, ó, a nossa manchete no ICL Notícias. Pressionado a pedir demissão, ele promete apoio a Lula. Apesar de decidir pelo desembarque do governo, isso aqui é curioso. PP e União Brasil não querem abrir mão dos cargos que eles têm no segundo escalão, terceiro escalão. Por exemplo, Caixa Econômica Federal. Alguém quer abrir mão do cargo na Caixa Econômica? Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Telebrás, Correios, além de indicações no segundo e terceiro escalão de vários ministérios. Esse é o quadro político. As cúpulas dos partidos, o tal do Rueda, que está enrolado aí, tem que explicar os aviões dele, o tal do Ciro Nogueira, que disse que o Lula já estava derrotado, né, cantaram vitória antes da hora e estão tendo que recolher os cacos nesse momento, porque a turma que está sendo forçada a sair do governo não quer sair. E o Lula vai ficando mais forte. Essa é a situação. Bom, enquanto isso, a oposição bolsonarista continua patinando e dando murro em ponta de faca. De acordo com a coluna da Juliana Dalpiva, nossa colega aqui no ICL Notícias, o ex-presidente Jair Bolsonaro descartou a possibilidade de indicar a ex-primeira-dama Michele, a mulher dele. Descartou, como uma alternativa para disputar a presidência da República nas eleições de 2026. A ideia já enfrentava alguma resistência na cúpula do PL e também na família Bolsonaro, principalmente do enteado Eduardo, como a gente já noticiou aqui. Ele considera a madrasta politicamente inábil. E agora a novidade que a Juliana nos traz é que o próprio Jair teria dito para interlocutores, melhor não. Michele não é o nome. É melhor que não seja ela. O que está acontecendo lá nessa família, nessa confusão toda, Laura Couto?
Rodrigo, esse pessoal da extrema-direita parece estar meio perdido no rolê, né? Mas agora o Partido Liberal vai retomar o plano inicial, que era lançar Michele Bolsonaro a uma das vagas do Senado pelo Distrito Federal. E esse é só mais um revés para a ex-primeira-dama, que também teve que abrir mão do apoio da deputada federal Carol de Tone para o Senado de Santa Catarina, já que o Bolsonaro escolheu lançar o filho Carlos, o Carluxo, para a vaga junto com o Esperidião Amin do Progressistas, já que ano que vem só tem 2 vagas para o Senado. E com isso, a vaga de candidato oficial do Jair Bolsonaro segue aberta para presidente no ano que vem, né? Então é isso, Laura. É confusão para o Senado, você falou aí, Santa Catarina. Carluxo e Esperidião Amin. A Carol de Tone foi, levou um trançapé aí, deixaram ela para trás. E a própria Michele também. Chegou a se apresentar candidata a presidenta, agora não, recolhe. Recolhe, se tanto vai sair para o Senado no Distrito Federal. Olha como está desorganizada a extrema-direita nesse momento em que Lula coloca o bloco na rua e se prepara para entrar com tudo rumo a 2026. Vamos falar da economia também e de mais um ponto que trouxe, que ajudou o Lula a consolidar essa imagem vitoriosa, que foi a conversa dele com Donald Trump. Os estadunidenses estão sentindo falta, sabe do quê? De um bom cafezinho brasileiro. Isso é o que Trump disse para o Lula na videoconferência de ontem, segundo a apuração da BBC News Brasil e que está também aqui no nosso site, no ICL Notícias. É a manchete, olha que curioso. Trump disse a Lula que os americanos estão sentindo falta do café brasileiro. Estão sentindo falta de um café mais barato, porque com essa loucura que o Trump aprontou nas tarifas, o café ficou mais caro, né? E norte-americano, estadunidense, gosta de tomar café meio aguado, né? Eles tomam café aguado, mas tomam sempre de manhã, como a gente aqui no Brasil. O café é um dos produtos mais afetados pelo tarifaço e foi um dos temas desta conversa. Desde que o Trump impôs as taxas de 50%, a bebida vem subindo de preço no mercado dos Estados Unidos, onde 1/3 do café consumido é fornecido pelo Brasil. Então, o Trump já pediu água ou pediu café, né, na conversa com o Lula, até para ser simpático, né? Mostrou, olha, a gente pode rever a taxação do café, porque não está sendo bom para nós nos Estados Unidos, disse o Trump. E falando nesse encontro virtual entre os dois, parece que o governo brasileiro não se intimidou com a escolha de Marco Rubio, né, o secretário de Estado, foi indicado pelo Trump para ser o interlocutor com o Brasil. Muita gente avaliou, olha, o Marco Rubio é um personagem difícil, é um extremista, isso vai atrapalhar as negociações, mas o governo brasileiro está relativamente tranquilo em relação a isso. A Laura traz mais detalhes sobre esse fato. Laura. Na videoconferência com Donald Trump, o presidente Lula pediu ao secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, que negocie sem preconceito com o Brasil, Rodrigo. E essa fala resume muito bem essa sensação no Palácio do Planalto. Otimismo, mas sem uma ilusão com o governo Trump. E isso também se reflete nos integrantes do governo que não avaliam a escolha do Rubio como algo preocupante. Na verdade, pelo contrário, eles afirmam que o secretário de Estado vai ter que obedecer o Trump caso o presidente dos Estados Unidos queira fazer as pazes com o Brasil. Mas ainda fica a dúvida se o Marco Rubio pode surpreender ou não, Rodrigo. Pelo perfil, Laura, o Marco Rubio, ele é de uma família de exilados cubanos, né? Então ele odeia qualquer coisa que pareça socialismo, esquerda e tal, porque, né, depois da revolução do Fidel Castro, a família dele foi para os Estados Unidos e ele tem esse discurso anti-cubano, anti-esquerda latino-americana, chama o Lula de comunista, socialista, o PT e tal. Então ele é muito radical nas posições dele. Mas, gente, ele é funcionário do Trump. Ele não tem essa autonomia toda. Então é por isso que os funcionários brasileiros do lado de cá dizem, olha, ele tem esse perfil, é um sujeito meio complicado. O Trump escolher pode ter sido um sinal de que Brasil, não vou dar moleza. Mas, se o Trump quiser mesmo, o Rubio vai ter que fazer o que quiser o Trump. É o Trump que manda. Então é por isso que há uma certa tranquilidade do lado do governo brasileiro, mas como disse, como a gente comentou ontem aqui, inclusive no ICL Notícias segunda edição, sem ilusões. Jamil Chad trouxe essa apuração. O governo brasileiro trabalha com essa ideia. Otimismo moderado, sem nenhuma ilusão, porque sabem quem é que está lá do outro lado. É o Donald Trump, o líder extremista de direita. É isso. Quem falou sobre esse tema também foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante sua participação no programa Bom Dia, Ministro,
da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Vamos conferir a fala de Fernando Haddad. Vamos lá. E eu creio que a estratégia que foi decidida pelo presidente Lula vai render os melhores frutos para o Brasil. Independentemente de quem seja designado para negociar em nome do governo dos Estados Unidos, eu penso que a diplomacia brasileira, com os argumentos que tem, vai saber superar esse momento que foi um equívoco muito grande. Muito mais com base em desinformação, né, do que propriamente com base na realidade dos fatos, né? Os fatos são muito favoráveis à parceria, em todos os aspectos, inclusive no que concerne a vantagens que os Estados Unidos têm ao estabelecer relações comerciais com o Brasil. Essa é a posição do governo brasileiro. É o Haddad tranquilão, pé no chão, vamos reverter essa confusão que foi feita pelo lado de lá, pelo Trump e não pelo Brasil. Nessa mesma entrevista, o Fernando Haddad disse que pode rolar uma nova conversa entre ele e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, né? O Haddad falou sobre isso, acho que nós temos aqui a frase do Haddad torcendo para que haja essa conversa, que não fique só na conversa com o Rubio, porque o Bessent é um quadro mais técnico do governo, e aí seria uma conversa mais técnica, sem tanta contaminação política entre o Haddad e o Bessent. Está aqui nesta declaração dele, trazida pelo jornal O Globo. Ele afirmou que uma nova conversa com o Scott Bessent pode acontecer durante as reuniões do G20, do Banco Mundial ou do FMI nos próximos dias. Ele está com essa expectativa, ou seja, um certo otimismo realmente aqui do lado do Brasil. Ainda seguindo nessa entrevista do Haddad, que ele concedeu à Empresa Brasil de Comunicação, o ministro da Fazenda brasileiro comentou sobre qual é a maior aposta do governo de Lula para 2026, além da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Tem mais um ponto aí extremamente popular e sensível para a população mais pobre brasileira. Tarifa zero para transportes públicos. Ontem a gente já tinha falado disso. O Haddad voltou a tocar nesse ponto. Vamos acompanhar esse trecho. Nesse momento, nós estamos fazendo uma radiografia do setor a pedido do presidente. É uma radiografia. Tem vários estudos que estão sendo recuperados pela Fazenda para verificar se existem outras formas mais adequadas de financiar o setor, né? Mas nós estamos, nesse momento, fazendo uma grande radiografia. Qual é essa radiografia? Quanto custa o setor? Quanto que o poder público está colocando subsídio no setor? Quanto que as empresas, mediante o Vale Transporte, estão aportando para o setor? Quanto que está saindo do bolso do trabalhador, né? Quais são os gargalos tecnológicos? Quais são as oportunidades tecnológicas? Então nós estamos fazendo um mapeamento. Bom, o Haddad deixa claro aqui que esse é um tema extremamente complexo num país desse tamanho. Falar em tarifa zero para transporte público, articulado pelo governo federal, é extremamente complexo, mas é possível. Se eu fosse dar um palpite, eu acho que é algo que o Lula e o Haddad vão falar cada vez mais ao longo dos próximos meses. E assim como o Lula prometeu em 22 isenção do IR e cumpriu no mandato, o Lula deve ir para a eleição de 2026 sinalizando que é possível o Brasil implantar tarifa zero para transporte público e fazer esta implantação ao longo do 4º mandato como uma nova bandeira. Todo mundo dizia, o Lula não pode ficar só com Bolsa Família, com aqueles programas lá dos primeiros governos, tem que renovar. E é isso. Você renovou agora com a isenção do imposto de renda e vai apontando o caminho com a ideia de tarifa zero para o transporte público. O que tem de bolsonarista desesperado já nas redes, dizendo, é um absurdo, como é que vai ser? O pessoal não quer pagar. Vamos fazer o seguinte, os bolsonaristas que estão muito agitados, eles pagam o imposto de renda, se eles não gostarem da coisa da isenção, eles pagam. Preenche lá um papelzinho e diz que quer pagar. E também o ônibus faça a mesma coisa, se o Lula implantar, né? Mas eles estão no modo desespero e não conseguem mobilizar mais, como a gente viu agora há pouco, né? Pouca gente lá na manifestação da extrema-direita em Brasília hoje. Bom, vamos falar sobre o pessoal da extrema-direita? Deputados com um mandato na berlinda, ou seja, podem perder mandato, ou pelo menos suspensão de mandato. Vamos começar pelo Eduardo Bolsonaro. Os processos do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que podem cassar
o Fujão, que está lá nos Estados Unidos, os processos devem avançar ainda nesta semana. Laura Couto tem mais detalhes sobre isso. Laura. Segundo o presidente do Conselho de Ética, o deputado Fábio Schiochetti, o próximo passo no processo vai acontecer amanhã, quarta-feira, no dia 8. Isso porque o relator, o deputado Marcelo Freitas, deve fazer a leitura do parecer preliminar e sugerir a continuidade ou o arquivamento do processo. E caso o relator opine pelo segmento, o Eduardo vai ter mais 10 dias úteis para apresentar a defesa por escrito, além de indicar provas e até 8 testemunhas. Depois disso, a instrução do processo, ou seja, a análise das provas e a realização de oitivas, vai acontecer em até 40 dias úteis. Enquanto isso, a PGR precisa se posicionar em relação ao pedido de prisão preventiva do deputado. É isso. Então vai andar o processo do Eduardo Bolsonaro, a gente espera, né, que ande. Mas tem mais, Laura, não é só o Eduardo Bolsonaro. Hoje o Conselho de Ética da Câmara, agora há pouquinho, começo da tarde, abriu processos disciplinares contra 3 parlamentares envolvidos naquele motim que bloqueou o funcionamento da Câmara em agosto. Olha só, está aqui na tela. São esses 3 aí, ó. São representações que pedem a suspensão, nesse caso, não é perda de mandato, mas é suspensão dos seguintes parlamentares. Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, que é aquele primeiro lá. Do Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. E o Zé Trovão, esse aqui do chapéu, do PL de Santa Catarina. Polon está sujeito ao afastamento por 90 dias, enquanto os demais, o afastamento seria por 30 dias por sugestão da Corregedoria. A abertura do processo é a primeira fase desse procedimento. Agora, o Fábio Schiochetti, que é o presidente do Conselho de Ética, ainda tem que escolher os relatores e depois disso começa a contar uma série de prazos, defesa, etc. Eu acho que isso é coisa que vai lá para começo do ano que vem, se é que serão realmente ou que terão realmente os mandatos suspensos. Pessoal, outra notícia de agora há pouquinho no Congresso Nacional, e essa é importante e interessa diretamente a todos nós. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, escolheu Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, como relator do projeto de isenção do IR para quem ganha até R$5 mil. Está aqui na tela a manchete de agora há pouco. A ideia é que o projeto seja aprovado em menos de 30 dias. Essa é a promessa, tanto do Renan quanto do Davi Alcolumbre. Aprovar rápido, em 30 dias e sem modificações em relação ao que a Câmara já aprovou. Você sabe que é assim, né? Se o Senado modifica, aí teria que voltar para a Câmara. Então eles querem fazer rápido, sem mexidas importantes, para que o texto seja definitivamente aprovado até o fim de outubro, começo de novembro, para que possa ser sancionado pelo presidente Lula e comece a valer já no ano que vem. Então, no ano que vem, você que ganha até R$5 mil, R$300, se você ganhar 5 mil, mais ou menos 310, 315, você vai deixar de pagar de imposto por mês. Essa é a mudança que deve ser votada ainda em outubro ou começo de novembro, sob relatoria do Renan Calheiros, lá no Senado Federal. Pessoal, vamos voltar a falar de um tema grave, né, que está atormentando os brasileiros. Foi confirmada hoje a 3ª morte por intoxicação de metanol em São Paulo. A Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, confirmou a morte de Bruna Araújo de Souza, 30 anos de idade. Puxa. Após consumir bebida contaminada. A Bruna estava sob cuidados médicos desde que foi internada por ter consumido vodka misturada com metanol. A pergunta é, cadê o governador de São Paulo no meio dessa crise toda, Laura? Hoje, durante todo o dia, repercutiu muito mal nas redes sociais, na imprensa, aquela frase de ontem do Tarcísio de Freitas fazendo graça com a morte das pessoas contaminadas por metanol. Um absurdo completo. Explica melhor pra gente o que aconteceu. Laura, repercussão muito ruim para o Tarcísio hoje. Rodrigo, o governador de São Paulo está ocupado fazendo piadinha, né? Em uma entrevista coletiva que aconteceu ontem para falar sobre os casos de contaminação por metanol, mas que é importante a gente retomar aqui no programa, o Tarcísio de Freitas falou que as bebidas adulteradas não são a praia dele. E em tom de brincadeira, ele disse que só vai se preocupar no dia em que falsificarem Coca-Cola. Agora, o bolsonarista está finalmente mostrando tudo o que ele aprendeu com Jair Bolsonaro, o padrinho político dele, né, Rodrigo? Vamos conferir esse momento super ridículo. Do Brasil estavam na mesa, né, que fabricam as bebidas aí mais famosas, que são objetos de falsificação, Jack Daniels, Johnny Walker,
Enfim, todas essas bebidas aí que são objeto de falsificação, não vou me aventurar aqui nessa área que não é minha praia, tá certo? No dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto, né? Não, Coca-Cola até aqui não. E a minha é normal. Do lado dele na mesa, fica até constrangido, dá um sorriso meio amarelado assim, né? Então ele tenta fazer uma gracinha. Isso muita gente comparou ao episódio do Bolsonaro. O que você quer que eu faça? Eu não sou coveiro. Então foi o não sou coveiro do Tarcísio, essa frase de ontem. Quis fazer brincadeira com a Coca-Cola, né? Os bolsonaristas tentaram dar uma força. Não, é porque ele não gosta de bebida, porque bebida é contra, a religião não permite. Mas o que ele está fazendo é menosprezar as mortes e menosprezar o drama das pessoas e o comércio, hein? Comércio, os bares, restaurantes de São Paulo, do Brasil inteiro, mas no caso dele de São Paulo, paralisados por causa dessa situação. Ele aprendeu direitinho como é que se portar ou não se portar com o Jair Bolsonaro, que é o chefe dele, o inspirador do Tarcísio de Freitas. Pessoal, uma atualização importante na noticiário internacional. Israel liberou hoje os ativistas brasileiros sequestrados, a turma da flotilha, que tentava levar ajuda, né, pelo mar e que estava sequestrada. Eles foram deportados, os brasileiros, seguiram em direção à Jordânia. O Ministério das Relações Exteriores jordaniano afirmou que recebeu ao todo 131 ativistas, entre eles os 13 brasileiros que estão aqui nesta fotografia. Segundo o Itamaraty, eles seguem em boa condição de saúde, então agora da Jordânia a gente espera que eles tenham tranquilidade para regressar ao Brasil. Hoje, a guerra ou o massacre, o genocídio na faixa de Gaza completa 2 anos desde aquele ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 e nesse momento acontecem negociações no Egito para tentar um cessar-fogo definitivo e os brasileiros, a gente torce para que voltem logo em segurança para o Brasil. Vamos voltar aqui rapidamente a falar de uma notícia aqui do Brasil, um sinal de que Lula pode indicar mais um ministro para o Supremo, para desespero dos bolsonaristas. É uma notícia ruim atrás da outra para a extrema-direita. O ex-presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, afirmou agora com todas as letras que está encerrando a sua carreira no STF. Está aqui na manchete, ó. Estou terminando a carreira no STF. A declaração foi dada num evento em Salvador, pouco depois de ser questionado pela imprensa. O Barroso disse que a vida é feita de muitos ciclos e a gente deve saber bem a hora de entrar e a hora de sair. Com isso, ele se afastando, isso deve acontecer talvez no ano que vem, o Lula vai nomear mais um ministro. E depois tem mais 3 para terminar os mandatos. Se o Lula ganhar a eleição, vai deixar um monte de ministro nomeado aí para desespero da extrema-direita que quer dar golpe lá, né? Os bolsonaristas estão sem força para isso, a gente mostrou no começo do programa, mas vamos de novo aqui rapidinho, só mostrar as imagens de Brasília, de agora a pouco. Eles convocaram hoje uma manifestação pela anistia, pela impunidade, que é o nome certo. Olha como é que estava, né? Começava ali em frente à Biblioteca Nacional para depois descer pela esplanada dos ministérios, mas não dava para encher, olha, não dava para encher um ônibus, parece, hein? Sem dinheiro do agro, sem os militares ajudando, parece que ficou difícil para eles organizarem manifestação lá em Brasília. Flopou geral a manifestação dos bolsonaristas, assim como está flopando o governo do Javier Milei. A gente tem falado bastante do governo do Javier Milei. Nesta semana nós vamos mostrar um documentário sobre a Argentina. Então agora vamos para uma imagem aqui, o show de horrores do Javier Milei, acontecido ontem lá na Argentina. Ele lançou um livro e resolveu cantar rock no meio da maior crise do governo, corrupção, narcotráfico. Olha só o Milei lá, dando uma de roqueiro. É uma figura patética, né? Mas o que ele está tentando com isso? Virar a página, deixar para lá os escândalos de corrupção e tentar voltar para aquela pauta da antipolítica. Eu não sou político, eu sou roqueiro. Só que acho que não está dando certo. 2/3 de reprovação ao governo e o Milei está lá dançando, fazendo dancinha, um show ridículo, com o objetivo de afastar, né, o Milei do noticiário da corrupção e do narcotráfico.
Laura Couto, obrigado pela participação ao vivo mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, Rodrigo. Eu não sei se eu queria ter visto esse vídeo do Milley. Eu preferia ir dormir sem saber que esse vídeo existe. Mas até amanhã para você. Até amanhã, mas o vídeo é até um motivo a mais para deixar aqui o convite para você. Quinta-feira, né, a gente vai passar aqui no ICL o documentário Vai pra Argentina, carajo! Quinta-feira agora, depois de amanhã, dia 9. Como é que você participa? Você digita iclurgente.com.br, põe o seu e-mail e a equipe do ICL te lembra na quinta-feira para assistir o documentário. O Edu Moreira entrevistou muita gente, direção da Ju Baroni, do Fabian Restivo, que é um jornalista argentino super experiente, participando desse documentário, entrevistando especialistas e mostrando o que acontece nas ruas na Argentina nesse momento em que tem um presidente que quer se fazer de roqueiro e está todo enrolado, afundando a Argentina. iclurgente.com.br, você se inscreve e assiste na quinta-feira. Obrigado, gente. O ICL Urgente fica por aqui. Vem aí o N2, daqui a pouco eu também estou por lá. Valeu. Se eu fosse brasileiro e tivesse mais de 60 anos, eu ficaria muito preocupado com o que está acontecendo na Argentina. Porque Javier Milei tem sido usado como exemplo por várias pessoas que querem se candidatar à presidência da República no Brasil. E o que ele está fazendo na Argentina com os aposentados, talvez seja a maior maldade já feita com os aposentados em qualquer lugar do planeta. Esse é um dos assuntos que a gente comenta no nosso novo documentário Vai pra Argentina, carajo! Que a gente vai exibir aqui no ICL gratuitamente no dia 9 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você tem o interesse de entender o que está acontecendo lá, não perca esse documentário. E no dia 9 a gente se encontra. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!